Fala, peixe! Tudo certo? Professor Fernando Coelho aqui, professor de Física. Bem-vindo ao canal Física Relativa. Esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que eu vou postar aqui no canal, onde eu faço uma compilação de alguns exercícios resolvidos do Enem, que eu fiz para os meus alunos, mas que eu estou disponibilizando aqui também para vocês. Então, se tu tá estudando pro Enem, quer aprender um pouquinho mais de física, mesmo que não esteja estudando pro Enem, quer ver algumas coisinhas, alguns aspectos legais da física aplicada ao dia a dia e na resolução de problemas, assiste esse vídeo até o final, curte, compartilha com quem tu acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. É isso, abraço, boa questão para todo mundo e vamos lá resolver. Até mais, tchau. Fala, peixe, tudo certo? Bora lá, questão 130, prova de ciências da natureza, questão de física, Enem 2020. Essa questão aqui é aquela questão que depois que a gente resolver, tu vai lá correndo contar para tua mãe, ou pro teu pai, ou pra tua tia, ou pra tua avó, ou pro teu cachorro, para seja quem for que faça a comida na tua casa, faça o almoço, faça a janta aí, vai contar para todo mundo, conta pra galera geral, porque essa é bacana, essa tu vai aprender uma coisa pra vida, porque a física é pra vida. Olha só, lê comigo. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Aqui já fica uma curiosidade para ti, ó. Tu sabia disso? Se eu perguntar para ti, qual é a temperatura que a água ferve, que a água entra em ebulição? A maioria das pessoas vai responder 100 graus Celsius. Mas essa resposta ela tá errada. Na verdade, a resposta é depende. Depende da pressão do ambiente externo. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a temperatura necessária para tu fazer a água ferver. Quanto menor for a pressão, menor vai ser a temperatura necessária para fazer a água ferver. Tanto que os conhecedores do chimarrão, essa bebida milenar que, né, é tomada aqui no sul do país, eles sabem que se tu deixar a água ferver, meu velho, tu vai queimar a erva, vai dar um gosto ruim no teu chimarrão. É melhor não deixar a água ferver. Só que, não deixar a água ferver depende da cidade em que tu se encontra. Porque, por exemplo, numa cidade ao nível do mar, a temperatura que a água ferve é muito próxima dos 100 graus Celsius. Mas no topo do Monte Everest, por exemplo, que está aí numa altura de mais ou menos uns 8.000 metros acima do nível do mar, o ar, como ele é muito mais rarefeito, como a pressão é muito menor, a temperatura que a água ferve lá é muito menor. Lá no topo do Monte Everest, se chegar a ferver a 70 graus Celsius, ela já está fervendo. Não precisa chegar a 100. Mas é só uma curiosidade, vamos voltar para a questão. Olha só, os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Então, ó, a panela está fervendo, está saindo vapor. Os caras que conhecem vão lá e baixam o fogo. Por que os caras fazem isso? Antes de ler as alternativas, eu já vou te dar a dica de qual é o conteúdo de física. O conteúdo é calorimetria, segundo ano do ensino médio. Lembra que a gente tem dois tipos de calor. A gente tem um calor, a gente usa a letra Q para se referir ao calor, tá? A gente tem um calor que a gente chama de calor sensível e a gente tem o calor latente. Qual é a diferença entre esses dois? A diferença, meu velho, é que o calor sensível é aquele calor que tu fornece para o objeto e ele aumenta a temperatura. Tem essa equação aqui, inclusive, ó, o calor sensível é o Q macete. Q macete. Para tu saber a quantidade de calor, tu multiplica a massa do objeto pelo calor específico dele e pela variação de temperatura que ele sofreu. Aí tu sabe qual é o calor que ele absorveu, qual é a energia que ele absorveu. Beleza? E o calor latente é essa outra fórmula que é o Q mole. Q macete e Q mole são, né, macetes para lembrar da fórmula. O calor latente ele depende da massa desse objeto e de uma coisa chamada calor latente desse objeto, que varia conforme o material desse objeto. Sacou? Mas nota o seguinte, nesse primeiro aqui, ó, quando tu fornece calor para o objeto, ele muda a temperatura. Forneceu calor, ele mudou a temperatura. Esse aqui não. Esse aqui não muda a temperatura. Tu fornece calor pro negócio,
e ele não aumenta a temperatura. Isso existe? Existe. Esse calor latente aqui é o calor fornecido e utilizado pelo objeto para mudança de estado físico. Quando ele está trocando de estado de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. E então, assim, por exemplo, vamos pensar na água. Tu está fornecendo calor para a água. Ela está aumentando a temperatura, aumentando. Vai chegar um momento que ela vai começar a entrar em ebulição, a ferver. A partir desse momento, ela não aumenta mais a temperatura. Porque a partir desse momento ela troca de calor sensível para calor latente e todo o calor que tu fornecer para ela, toda a energia que tu fornecer para a água, ela não vai mais usar para aumentar a temperatura. Ela vai utilizar para fazer a troca de estado físico, de líquido para gasoso, por exemplo. Tanto é que tu pode ver que nessa equação aqui não tem temperatura. Sacou, meu velho? Então agora assim, ó, sabendo disso, a gente pode ler as alternativas que tu vai sacar na hora qual é a resposta. Olha só. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se. A água está fervendo, o cara vai lá e baixa o fogo. Por quê? Porque evita o aumento da pressão interna e os riscos de explosão? Não, né? Já tá uma temperatura bem elevada lá, não vai mudar em nada nessa situação. Tu evita a dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa? Não, a panela e a tampa são feitas do mesmo material. Se elas estão a temperaturas próximas, elas vão estar com a mesma dilatação. Não vai ter problema também aí. Tu evita a perda da qualidade nutritiva do alimento? Sei lá, velho. Com certeza não deve ser essa aqui. Tu evita a deformação da borracha de vedação? Não, a borracha está longe do fogo, não vai atingir nunca uma temperatura suficiente para mudar. O material é feito para isso. Mas a última, tu abaixa o fogo e assim evita o consumo de gás desnecessário. É claro, a água está fervendo. Eu não preciso mais fornecer energia para ela aumentar a temperatura, porque toda e qualquer energia que eu fornecer para ela agora, ela vai usar somente para mudar de estado físico. Não vai mais alterar a sua temperatura. Então eu posso baixar o fogo, porque agora eu estou no regime de calor latente. Não tem mudança de temperatura. Baixo o fogo, a panela fica na mesma temperatura e eu evito o consumo de gás desnecessário. Sacou? É isso, meu velho. Abraço, até a próxima.